Muito bem, estamos de volta para continuarmos as correções pertinentes às questões do módulo 13. São exercícios de fixação, onde nós estamos revendo vários temas que preocupam o candidato em direito constitucional. E a próxima questão, a questão de número 68, vem com o enunciado clássico. Assinale a opção correta. Letra A. Segundo o entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, não cabe liminar em ação declaratória de constitucionalidade. Já vimos que essa possibilidade existe desde março de 1998, quando na ADC 04 o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, concedeu a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. Letra B. A Constituição autoriza expressamente a instituição da ação declaratória de constitucionalidade no âmbito do Estado-membro. Não é uma autorização expressa, é uma autorização tácita, e alguns Estados-membros efetivamente adotaram a ação declaratória de constitucionalidade. Poucos, diga-se de passagem, mas adotaram. E adotaram porque quiseram adotar, não é uma imposição de simetria constitucional. Letra C. A representação interventiva com o objetivo de assegurar a execução de leis federais há de ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Não existe essa hipótese de representação interventiva, basta você ler o artigo 36. Letra D de dado. É cabível a propositura de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual proferida em ação direta de inconstitucionalidade, desde que a norma estadual eleita como parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória por parte do Constituinte Estadual. Em questão recente que corrigimos, a gente já explicou esse fenômeno denominado de ofensa reflexa. Essa é a opção correta. E a letra E, ou E, conforme queiram, não cabe a ação direta de inconstitucionalidade contra emenda constitucional. A emenda constitucional não se furta ao controle de constitucionalidade, ao contrário da norma constitucional originária, ela pode e com frequência é objeto de controle de constitucionalidade, e há inúmeras situações catalogadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesses últimos 23 anos, onde o Supremo reconheceu que uma emenda constitucional é no todo ou em parte inconstitucional. Portanto, a opção E está incorreta, a única opção correta é a opção D de dado. Muito bem, essa foi a questão 68, agora vem a questão 69, repete o enunciado, assinale a opção correta. Letra A. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um dos pressupostos de admissibilidade da ação declaratória de constitucionalidade consiste na comprovação pelo autor da ocorrência, em proporções relevantes, de dissídios judiciais conflitantes. Ora, meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação onde a petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade, para que seja recebida pelo Supremo Tribunal Federal, é submetida a alguns crivos de admissibilidade. Na verdade, são 5 crivos de admissibilidade genericamente colocados. Quando o ministro relator recebe a petição inicial, ele, olhando para a petição inicial, ele faz 5 perguntas básicas. Cada perguntinha dessa representa um crivo de admissibilidade. Primeira pergunta básica. Aquele que me provoca pode me provocar? Aquele que provoca o Supremo Tribunal Federal tem capacidade para tal? Está, de alguma forma, relacionado, direto ou indiretamente, no caput do artigo 103 da Carta da República? Caso a resposta seja negativa, haverá a declaração de inépcia da petição inicial por carência de legitimidade ativa. Se a resposta for positiva, não, aquele que me provoca realmente pode me provocar, tem competência para tal, aí o ministro relator submete a petição inicial a um segundo crivo de admissibilidade. E a pergunta é, aquele que me provoca precisa me explicar por que está me provocando, precisa se justificar, precisa esclarecer claramente qual a relação que existe entre o estamento econômico, político e social que ele representa nessa ação e a lei que ele quer ver declarada inconstitucional, que prejudica esse estamento, de alguma forma, e como prejudica. Ou seja, a demonstração de pertinência temática. Se o legitimado ativo, se o agente provocador é um legitimado ativo universal, a demonstração de pertinência temática já se presume existente, consolidada. Agora, se for um legitimado ativo especial, ele vai ter que explicar na petição inicial direitinho no que aquela lei que ele quer ver declarada inconstitucional, ou aquele dispositivo de lei que ele quer ver declarado inconstitucional, prejudica o estamento socioeconômico que ele representa, que aquela entidade representa.
Se a demonstração de pertinência temática não restar comprovada, aí a petição inicial vai ser entendida inepta por ausência de demonstração de pertinência temática. Se restar comprovada, ou se não precisar ser comprovada, já se presumir, quando for o caso do legitimado ativo ser universal, aí o ministro relator submeterá a petição inicial da ADC a um terceiro crivo, a plausibilidade jurídica do objeto. Aí ele vai perguntar, aquilo que ele quer que eu declare constitucional, posso declarar constitucional? E existem restrições. Por exemplo, a gente tem restrição de natureza temporal para o objeto de uma ADC. A lei tem que ser posterior a 17 de março de 1993, porque essa é a data da publicação da emenda constitucional número 3, que inoculou no sistema de controle abstrato de constitucionalidade a ação declaratória de constitucionalidade. Então, ele vai ter que, efetivamente, a lei tem que ser posterior a 17 de março. Leis anteriores a 17 de março de 93 não podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade em razão da aplicação de um princípio de hermenêutica que afirma que a norma constitucional, não importa se originária ou derivada, nesse caso derivada, é uma emenda constitucional, emenda número 3 de 93, não retroage. A norma constitucional, em princípio, não retroage. O princípio da irretroatividade da norma constitucional. Então, tem o limite temporal, tem o limite espacial. A ação declaratória de constitucionalidade só pode ter como objeto leis ou atos normativos emanados da União. Uma lei estadual, um ato normativo estadual não pode ser objeto de ação declaratória, lei distrital, nada, só federal. Então tem que ser, não é qualquer lei, só pode ser lei federal, não é uma lei de qualquer tempo, tem que ser uma lei posterior a 17 de março de 93, e a natureza jurídica apresenta um terceiro pré-requisito para se analisar a plausibilidade jurídica do objeto da ação declaratória de constitucionalidade. A norma em questão não pode ter efeitos concretos, tem que ser uma norma genérica e abstrata, que efetivamente vá modificar relações jurídicas indistintamente. Então, se essa terceira pergunta é respondida afirmativamente, não, o objeto é plausível, aquilo que ele pede que eu declare constitucional, eu posso declarar constitucional, é uma lei, um ato normativo federal posterior a 17 de março de 93 e que é genérico e abstrato, aí existe uma quarta pergunta, que é exatamente a opção A. O agente provocador acostou junto à petição inicial decisões do país todo, de vários juízes, de vários tribunais, alguns entendendo incidentalmente que esse dispositivo dessa lei federal em total é constitucional, outros entendendo que, na verdade, é inconstitucional, os fundamentos dessas decisões, a controvérsia judicial em número relevante. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele só vai se sentir confortável e útil para decidir se uma lei é realmente constitucional, já que toda lei é presumidamente constitucional, se essa decisão for sanear, for resolver inúmeras pendências incidentais. Repare que esse quarto pré-requisito não existe na petição inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque numa ação direta de inconstitucionalidade, o que você pede ao Supremo é que o Supremo declare aquilo que não se presume, ou seja, que a lei é inconstitucional. Mas, na ação declaratória de constitucionalidade, esse pré-requisito está previsto no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868 de 99. Então, é um pré-requisito, entendam os senhores, é um pré-requisito essencial à compreensão do mecanismo de controle abstrato. Não há como se fugir, se furtar a essa realidade, a essa contingência. Há que se perceber que dentro dessa expectativa, dentro daquilo que se aguarda, se consolide, o Supremo só vai se sentir efetivamente útil, só vai se sentir efetivamente apto a decidir se a lei é ou não é constitucional, se essa decisão servir para alguma coisa. E o quarto requisito, portanto, é esse. O quinto requisito, a quinta pergunta. Ora, se o Supremo julgar procedente o pedido e declarar constitucional essa lei federal, ou esse ato normativo federal, o Supremo vai declarar esse ato normativo e essa lei, tanto material quanto formalmente constitucionais. Então, o agente provocador, numa ação declaratória de constitucionalidade, tem que fazer um esforço hercúleo de recolher certidões das casas legislativas pelas quais o projeto que originou essa lei tramitou, para comprovar de plano ao Supremo que não existe vício de iniciativa, que não existe vício de procedimento, que o devido processo legislativo constitucional foi observado naquilo em que lhe é pertinente.
Então você veja o esforço para instruir uma ação declaratória de constitucionalidade. Esses dois últimos requisitos, o quarto e o quinto, não são exigidos numa ação direta de inconstitucionalidade. São requisitos próprios da ação declaratória de constitucionalidade. Por isso que eu vejo com muita reserva essas afirmações muito simplistas. Ah, não, a ação declaratória de constitucionalidade é uma ADIM com sinal trocado. Eu fico preocupado com esse tipo de afirmação. Porque na ADIM você faz 3 perguntas. Aquele que me provoca pode me provocar. E as mesmas pessoas que podem provocar na ADC podem ir na ADIM, 103 caput. Aquilo que ele tem que demonstrar ou não pertinência temática, aí a resposta é a mesma. Se for legitimado ativo universal, não precisa. Se for especial, precisa. E o objeto plausível. O objeto da ADIM é muito mais amplo do que a ADC, porque é lei federal, estadual, normativo federal, estadual, distrital, de conteúdo estadual, posterior a 5 de outubro de 88, genérico e abstrato, quer dizer, um objeto, tudo que pode ser objeto de ADC pode ser objeto de ADIM, mas a recíproca não é verdadeira. Então, e parou por aí. Se essas 3 perguntas têm resposta afirmativa, o ministro relator recebe a ADIM. Já a ADC ele tem que fazer a 4ª e a 5ª pergunta. E a 4ª é exatamente a opção correta, que é a letra A. Portanto, toma muito cuidado em afirmar que a ADC é uma ADIM com sinal trocado. Isso é um pouco perigoso. Letra B. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a propositura da ação direta de inconstitucionalidade está condicionada à existência de ações incidentais onde o mesmo ato normativo já tenha sido impugnado, em hipótese alguma. Porque, como eu expliquei, na ação declaratória de constitucionalidade, você está pedindo que o Supremo declare aquilo que não se presume, mas na ADIM não. Na ADIM você está querendo que o Supremo declare aquilo que declara que a lei é inconstitucional, e não se presume inconstitucionalidade, a gente presume a constitucionalidade. Então a letra B está errada. A letra C. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o litisconsórcio ativo em processo de fiscalização normativa em abstrato. Não é. Não é. Perfeitamente admissível. Quer dizer, você ao longo do estudo, você percebe que em inúmeras situações, inúmeros cases no Supremo, inúmeros precedentes, nós temos vários partidos políticos com representação no Congresso Nacional, todos eles, promovendo a mesma ADIM. Temos casos de 2, 3 governadores, 4 governadores promovendo a mesma ADIM contra uma lei de um outro Estado. Então, o litisconsórcio ativo, quer dizer, o consórcio de agentes provocadores no polo ativo da relação processual de jurisdição constitucional concentrada, ele nunca é obrigatório. Mas ele é sempre facultativo, é sempre possível. Então, isso, a opção está errada. A letra D. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o governador do Distrito Federal pode propor ação direta de constitucionalidade, que tenha como objeto lei distrital incidente sobre matéria de competência estadual. Está errado. O governador do Distrito Federal não pode promover a ação declaratória de constitucionalidade com esse objeto. Ele pode promover em relação à lei ou ato normativo federal, mas lei distrital, mesmo de conteúdo estadual, com matéria afeita à competência do Estado-membro, não pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, porque a ação declaratória de constitucionalidade tem uma limitação espacial quanto ao seu objeto. Só lei ou ato normativo produzido pela União pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade. Letra E. O Supremo Tribunal Federal admite que o advogado-geral da União exerça o contraditório em sede de ação de inconstitucionalidade por omissão. Vamos deixar uma coisa clara em relação ao papel da Advocacia Geral da União desde já. A Advocacia Geral da União, em toda a jurisdição concentrada, ela só tem papel definido em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, onde o advogado-geral da União, entre aspas, defenderá o texto impugnado, é o que diz lá o artigo 103, parágrafo 3º. Defenderá o texto impugnado. Defenderá, na verdade, o advogado-geral da União tem que defender a União, ele não tem que defender a lei. Se, de repente, o interesse da União coincide com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o advogado-geral da União vai defender a declaração de inconstitucionalidade da lei. Então, ele defende os interesses da União. Já caiu por terra aquele entendimento de que o advogado-geral da União obrigatoriamente tem que parir argumentos favoráveis à constitucionalidade da lei impugnada. Essa tese já caiu por terra, e caiu por terra mesmo. Nós temos precedentes recentes do Supremo, onde o papel do advogado-geral da União na ação direta de inconstitucionalidade se encontra, por assim dizer, reescrito, redesenhado. Até porque, convenhamos, não há como o Supremo Tribunal Federal obrigar o advogado-geral da União a arrolar argumentos favoráveis à inconstitucionalidade da norma. Não haveria como.
Então, conforme a gente viu no livro, viu no curso, o advogado-geral da União necessariamente não vai defender o texto impugnado, ele vai defender os interesses da União. E parte da premissa que, defendendo os interesses da União, está defendendo os interesses da sociedade. Portanto, essa opção também está errada. Ficamos como opção correta apenas a opção A na questão 69. Ok? A gente volta na próxima aula.